Sentados, rezemos em nosso íntimo por um tempo de silêncio, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo para que por ele alcancemos a graça da plena compreensão desta palavra e ela também realize os prodígios que o Senhor tem por sua palavra para realizar em nós e em nossa vida hoje. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos com Jesus no início de sua atividade missionária. Tome aí no seu folheto, Lucas, capítulo número 11 do seu folheto, capítulo 5, versos 1 a 11. Jesus, domingo atrasado, foi fazer a sua primeira pregação em Nazaré, sua cidade. Terminou a pregação, o povo que escutou a pregação de Jesus não gostou. Expulsou Jesus para fora da sinagoga, empurrou Jesus para fora da cidade, levou-o até o precipício onde a cidade tinha sido construída, com a intenção de lançá-lo, matá-lo, para dizer: não mexa na nossa forma de compreender as coisas. Muitas vezes nós gastamos a maior parte da nossa vida não acrescentando e ampliando a visão da compreensão das coisas. Nós gastamos a maior parte da nossa energia impedindo que os outros mexam na nossa forma de compreender as coisas. E é um desperdício enorme de esforços. Se fizeram isso com Jesus, imagine se não fazemos isso uns com os outros. Pronto. Expulsaram Jesus. De lá, Jesus saiu, escapuliu da armadilha deles, provavelmente passou na casa dele, de São José e Nossa Senhora, pegou sua mochila e mudou de Nazaré para Cafarnaum, 60 quilômetros, nas margens do lago de Genezaré. E lá Jesus inicia uma etapa nova. Alternando agora a pregação na sinagoga, ele vai, logo que muda para a sinagoga que tinha pertinho da casa dele, até hoje tem as ruínas dessa sinagoga e da casa que ele morava. Ele vai, faz uma pregação e no meio da pregação, um homem possuído por um espírito impuro grita no meio da assembleia: eu sei quem tu és, vieste para nos destruir, tu és o Santo de Deus. E Jesus disse: cala-te e sai dele, e o homem ficou curado na mesma hora. Moral da história: os irmãos da comunidade de Jesus, os judeus, piedosos escutadores da palavra, não aceitaram Jesus, que é a palavra viva de Deus, pregando a palavra. Recusaram aceitar que Jesus não fosse mais do que um filho do carpinteiro. Quem é esse? Tentaram matá-lo. Agora na sinagoga de Cafarnaum, até o demônio grita quem ele é: tu és o Santo de Deus. Os evangelhos trazem essa coisa que parece ambígua, e é de propósito, é para sacudir nossa compreensão. Por que o demônio insiste em gritar no evangelho quem é Jesus? Porque os discípulos e nós temos dificuldade demais de entender quem é Jesus. Mas para o mal, para as forças do mal, está claro. Pronto. Mas Jesus agora não fica só na sinagoga, ele inaugura uma etapa nova. Imediatamente a cura deste homem na sinagoga, ele anda e pertinho da sua casa ele vê uma cena. Vamos lá? Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré, uns 30, 40 metros da casa dele. Leiam: e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. A multidão apertava-se ao seu redor na margem de um lago, enquanto a turma lá da sinagoga de Nazaré apertava-se ao redor de Jesus para lançá-lo no precipício.
É de propósito que o texto é ordenado assim, nos relatos. Jesus está na margem do lago. Este lago de água doce, no encravado de deserto e semideserto, tem uma abundância de peixes e de pescaria até hoje. Não é um lago muito pequenininho, 25 quilômetros de comprimento, 12, 10 de largura, dependendo da estação mais chuvosa ou menos. Está lá Jesus, vê uma multidão. Versículo 2. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Leiam. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Indica que é fim de expediente. Para quem sabe de pescaria, é de manhã. Porque a pescaria boa de peixes grandes, ela é feita especialmente com redes durante a noite. No final da tarde, 3, 4 da tarde, começam a espalhar as redes. Depois da virada da meia-noite, começa a recolher as redes até o amanhecer. Geralmente é assim. Estão no fim de expediente. Lavam as redes. Não diz que recolhe a pesca, mas lavam as redes. Vamos ver? Subindo numa das barcas, preste atenção nos verbos. Subindo numa das barcas, vai, igreja, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Gosto dessa sequência de repetir os verbos. Subiu, afastou-se, sentou-se e ensinou. Ensinava. Lembra o sermão da montanha. Jesus viu uma grande multidão, subiu ao monte, sentou-se. Os discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar. Está na mesma lógica daquela relação de Jesus com as multidões. Jesus dá um sentido novo para a barca de Pedro. Transforma a barca num púlpito, que era esse lugar da pregação e que lá na sinagoga não quiseram ouvi-lo. Agora ele entra na vida de Simão para usar as ferramentas de Simão Pedro para ensinar um estranho modo de usar os recursos dos outros. Pedro limpando as redes. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão. O evangelista Lucas não fala qual é o conteúdo da pregação de Jesus e do ensino de Jesus. E não fala de propósito. Sabe por quê? Porque para Lucas não precisa repetir o conteúdo e depois as consequências do conteúdo. Lucas omite dizer qual era o conteúdo do ensino e continua o relato falando das consequências ou os resultados do ensino. Muitas vezes nossa vida é assim. A gente tem ensino, mas não dá conta de ver os resultados do ensino. A gente escuta a palavra, escuta a pregação, dá conta de guardá-la, levá-la, mas a gente não dá conta de mostrar os resultados e a eficácia da pregação na vida da gente. Aprende informação para a cabeça, mas não desce para os pés, para as mãos, para o coração, para a vida. É disso que a pedagogia da escrita de Lucas está subentendido. Continuemos. Quando acabou de falar, disse a Simão: bradem. Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Acompanhemos a sequência. Jesus, seguramente usando a barca de Pedro lá de dentro, via
Pedro limpando as redes e atento à pregação. Jesus diz a Pedro um verbo tão decidido, tão imperativo: avança para águas mais profundas. Lançai vossas redes para a pesca. Irmã e irmão, vamos mexer nesse tema desconfortável da nossa vida. Você sabe, na sua vida pessoal, afetiva, emocional, na sua vida espiritual, na sua vida ética, na sua vida profissional, na sua vida familiar, você sabe onde é que você se encontra nesse lago? Você sabe, aqui é metáfora, você precisa fazer esforço para aplicar. Você sabe qual é sua margem? O que te faz ficar nem fora no chão firme, nem dentro na profundeza, mas na margem? Você sabe identificar Jesus falando para você: sai da margem, aprofunda hoje, entra. Em outras palavras, é assim que deve ser entendido. Você fica olhando os fracassos de suas lutas, de seus trabalhos, de seus esforços, e fica sempre na periferia, na margem, apenas lidando com o lixo do que você pesca nos seus esforços e não dá resultado? Ou você escuta um comando novo? Mesmo trabalhando, Pedro limpando as redes, escutando o Senhor, emprestou a barca, mas emprestou também o ouvido. Amém? Amém. Emprestou a barca, mas emprestou também o ouvido e o coração para escutá-lo. Lançai vossas redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira. Ele chama Jesus de mestre. Jesus está sentado. Um típico modo da cultura helênica do mestre ensinar. Em tempos muito antigos, os alunos sentavam e o mestre ficava andando para lá e para cá dando aula. Aqui uma outra pedagogia: os alunos sentam e os alunos ficam de pé e o mestre senta. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Pode pegar pesado? Você tem dado conta de fazer discernimento na sua vida e anotar os seus fracassos e relatar os seus fracassos? Tem se ocupado com isso? Tem consciência do empenho de seus esforços? Nós trabalhamos a noite inteira, mas sabe medir que esses esforços não têm dado resultado? Nada pescamos. Você sabe escutar Jesus e sabe que é preciso um poder novo de ação na sua vida, para que você saia do trabalho, do esforço, dos resultados pífios e alcance avanços mais profundos, que dê a você um sentido novo para a sua vida? Ou você acha que porque você trabalha, basta? Não precisa de explicar nada para ninguém, nem para você mesmo, nem para Deus. Porque você trabalha e Deus não abençoa, não dá resultado, basta. Eu fico com a mágoa, a raiva, a revolta, basta. Você é daqueles que se estaciona nos seus fracassos e vira um contador, um relator de fracasso? Estão me entendendo?
se ilude com os resultados, mas sabe aprofundar em que não tem pescado nada. E você só dá conta de dar o salto do avança para as águas mais profundas, trabalha, esforce mais, não é hora boa de pesca, é manhã. Você pode fazer um segundo relatório para Jesus: não, eu sou pescador nesse trem aqui, sou filho, neto, bisneto de pescador, não é hora de pescar, não vou. Você fica na autoridade de suas experiências, ainda que fracassado, ou você diz: mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. A abertura à palavra do Senhor é maior do que o seu fracasso, essa abertura sua à palavra do Senhor é mais forte que seu cansaço, seu empenho. Esta abertura à palavra do Senhor avança, arranca você da margem e transforma você em alguém que tem coragem de aprofundar os problemas, enfrentar os problemas e resolver os problemas. Qual tem sido sua recusa em sair da margem? Qual tem sido sua recusa em não avançar? Entra mais profundo no lago da sua vida, no lago da sua interioridade, no lago da sua profissão, dos seus afetos, do seu matrimônio, da sua relação com pai e mãe, com os filhos. Avança, sai da margem. Não é hora, segundo a sua experiência e as condições do clima, mas é hora segundo a autoridade da palavra do Senhor, que pode tudo. Vai, reage. Rompe com a sua instalação e avança. Não tenha medo, como a comunidade de Nazaré teve medo de deixar Jesus mexer na forma de compreender Deus, a religião, a fé, as tradições, os costumes. Não faça da religião um entrave que põe você tão quadrado, que nem Deus entra mais. Está entendendo? Religião pode se tornar uma armadilha diabólica, porque você se satisfaz tanto com sua prática, mas não é Deus para você entrando na sua batalha, na sua luta, na sua pescaria, no seu trabalho, nos seus esforços e nos seus fracassos. A religião se transforma em você num certinho, certinha, ainda que não dê resultado nenhum. Rompa com essa instalação confortável. Não é hora de guardar as redes. Avança. Vamos avançar? Versículo 6. Assim fizeram, e apanharam, leiam, tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Este é a terceira etapa do Evangelho. Obedeceu a palavra, avançou, aprofundou, lançou as redes. É claro que vai dar resultados. Apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Se é verdade que você está no caminho certo da sua fé,
Se é verdade que você tem dito que Deus tem mandado bênção para você, para o seu trabalho, para a sua profissão, para a sua família, se é verdade que a graça de Deus está sendo derramada em sua vida, essa bênção e essa graça, ela nunca é só para você. Essa bênção e essa graça é tem para todos, até para os concorrentes. É só ouvir e fazer o que ele disser, como Maria falou lá em Caná, lembra? É só ouvir e fazer o que ele disser, que a bênção vem, a graça vem, e é sempre superabundante e transborda, não só para você, mas até para os seus competidores, para os seus concorrentes, para os seus rivais no mercado, ou dos afetos. Amém? Amém. Vai! Versículo 8. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: brada, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Espere lá. Toda pessoa que alcança a compreensão de Deus e quem é Deus, lá atrás Pedro chamou Jesus de mestre, já é um título. Agora ele deu um título maior do que mestre, ele chamou de quê? Senhor, em grego, Kyrios, que é mais do que senhor, é senhorio. Senhor. Do milagre, Pedro faz um processo de descoberta. Obedecendo a palavra do Senhor, Pedro entra no oceano de sua interioridade, mergulha na experiência mais profunda do seu ser e diz: ele não é qualquer um. O modo dele usar a minha barca, o modo dele pregar, o modo com que ele olhou-me, o modo com que ele fala e faz as coisas, ele é Kyrios, ele é Senhor. E toda pessoa que alcança a graça de compreender Deus, alcança também a graça de conhecer a si mesma, a si mesmo, de descobrir e decifrar quem eu sou. Uma pessoa confusa na fé, que não entende Deus, ela é sempre uma pessoa confusa na relação com ela mesma, e vice-versa. Tem gente que transforma a religião num amparo. Já que eu não entendo nada de mim, eu vou para Deus que Ele pode tudo. Não. Chegar à compreensão e à clareza sobre Deus não pode dispensar você de chegar à compreensão e à clareza sobre quem é você. Já falei isso tantas vezes. Nós estamos numa sociedade, num mundo tão complexo. Os ambientes de nossas vidas, de nossas famílias, temos tão pouco recurso para criar um ambiente sadio de família, de educação, de cuidado mútuo na família, mesmo na igreja, na sociedade, que a gente acaba crescendo, assumindo um monte de responsabilidades na vida, mas a gente não alcança a compreensão sobre quem a gente é, quem eu sou, afinal de contas, nesse emaranhado todo. Eu sempre repito que de cada 10 pessoas que eu atendo, às vezes eu mando 11 para o psicólogo, inclusive o padre. Digo: olha, seu problema é que você está procurando Deus, mas você não está mergulhando na sua interioridade, você não está descobrindo quem é você. Quer saber de norma religiosa, de regra religiosa, de doutrina religiosa, mas isso não serve para você ajudar a abrir-se para que Jesus entre na profundeza de seus oceanos, de seus lagos e decifre você. Vai! Vai! E Pedro, que lá atrás falou que ele era um fracassado, um trabalhador que trabalhou muito a noite inteira,
mas sem resultado, agora aproxima-se de Jesus para dizer: não fica perto de mim não, eu não sou boa gente. Pedro não é esse puritanismo farisaico do cristianismo de hoje, que vem para a igreja todo engomado para dizer: eu sou o certo, pratico o certo, sou o perfeito. Pedro não vem jogando o bofetão na cara dos outros, dizendo que você é o errado, se não vestir igual a mim, não rezar igual a mim, não praticar a religião do jeito que eu pratico, você não presta. Pedro não está nessa categoria para fundar a igreja de Jesus com o próprio Jesus. Pedro está noutra margem. Sou um pecador. Ao entrar na barca e avançar para águas mais profundas, Pedro percebe que ele está dando chance e oportunidade para que o Senhor, por sua palavra, entre no oceano, no lago de sua interioridade, e ele também avance e ajude a entrar numa realidade mais profunda. Pedro lá atrás falou que eu sou um trabalhador que nada pesca, e Jesus o fez pescar uma pesca milagrosa, para que Jesus pudesse chegar perto de Pedro e ajudar Pedro a descobrir uma coisa mais profunda. Pedro, mais importante do que dizer que eu nada tenho pescado, é responder uma pergunta mais profunda: por que meu trabalho não tem dado resultado? Causa. E Pedro diz: sou um pecador. Essa é a causa. Trabalho, ralo, mas quem conduz minha vida é o pecado. Luto, mas quem se entranha nos meus afetos, na minha inteligência, nos meus empenhos, nos meus empreendimentos é o pecado. Jesus, eu fico sempre imaginando, eu fico emocionado quando penso isso. Eu fico imaginando Pedro prostrado. Você vê que aqui Pedro está prostrado diante do Senhor. Atirou-se aos pés do Senhor. Tem gente que entra na igreja e sai da igreja sem nenhuma dimensão corpórea da fé. Não põe o corpo em movimento na relação com o Senhor. Quando for rezar, reze com o corpo inteiro, com o seu ser todo. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua inteligência, com todo o teu coração, com toda a tua força, teu corpo e toda a tua alma. Ame o Senhor inteiro. A inteireza do seu ser na relação com Deus, na relação com você, o seu ser inteiro na relação com os seus, na família, no trabalho, no mundo. Seja inteira, seja inteiro. É isso que o Evangelho está falando, amém? Amém. Vai! Um verso do Fernando Pessoa, né? Nada esconda ou acrescente. Seja só o que você é, já é coisa grandiosa demais. Ser inteiro. Nada acrescente ou exclua. Seja isso só. Eu imagino Jesus aproximando de Pedro e tocando com tanta ternura e dizendo: "Ei, rapaz, não vou me afastar não, é por isso que eu vim foi exatamente para tocar as causas dos seus fracassos." Levante a sua mão para o céu e diga comigo: Senhor, eu creio firmemente que hoje também o Senhor vem ao meu encontro para tocar e curar a mim e a todos nós das causas dos meus fracassos, dos nossos fracassos. Obrigado, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Vai! Reage! Versículo, até perdi. 9.
9. Continua. É que o espanto, leiam, se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. O espanto. Continua, versículo 10, Tiago. E João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Espere lá. Olhe o poder nosso de influenciar o nosso ambiente. Pedro, um trabalhador, todo mundo trabalha com ele. Um fracassado, todo mundo fracassado com ele. Agora é espantado e todo mundo espantado com ele. Entendeu, gente? Entendeu o quanto a gente é capaz de criar ambientes para o melhor e para o pior o tempo inteiro, mesmo que esteja diante e junto com o Senhor, entendeu? O espanto de Pedro tomou os vizinhos de barca, de empresa, de pescaria. Saiamos daqui hoje pensando em que eu estou influenciando o meu ambiente e as pessoas com quem eu convivo. Amém? Amém. Em que eu tenho levado a força da autoridade de Cristo, mas em que eu tenho levado a fraqueza minha para influenciar todo mundo. O espanto tomou conta de todo mundo. Os sócios também, os concorrentes também, espantados. Mas a graça só é graça se é também para eles. Se a graça veio e entrou na sua vida, mas ela não transborda para os seus sócios e para os seus concorrentes, não chame isso de graça, chame isso de doutrina da retribuição, meritocracia, toma lá da cá, mas não chame isso de graça. Amém? Amém. A graça só é graça quando transborda. A bênção só é bênção quando ela edifica todo o ambiente ao redor. A graça é graça. Que Jesus veio porque Ele com o Pai e o Espírito Santo sabem que nós não damos conta por nossa própria força. Podemos ser trabalhadoras e trabalhadores do tanto que for, mas se nos faltar a graça de Deus, não vai dar resultado. Paulo diz: eu tenho trabalhado muito, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo, é ela que está trabalhando. A hora que você cansar nesse casamento, perder a paciência nessa família, porque você tem trabalhado muito e não vê resultado, diz: Senhor, não propriamente eu, mas é a sua graça. Amém? Amém. É a graça do Senhor que tem que agir. Agora o desfecho mais desconcertante. Ainda no versículo 10, Jesus, porém, disse a Simão: brada. Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Esta palavra é o tema da era messiânica, dos novos tempos messiânicos, o tempo do reino de Deus, a nova ordem das relações humanas é: não tenhas medo. Foi isso que o anjo disse a Maria lá no comecinho do Evangelho de Lucas: não tenhas medo. Foi isso que o anjo disse a José em sonho em Mateus: não tenhas medo. Foi isso que os anjos disseram aos pastores na noite escura, tomados de espanto. O anjo disse: não tenhas medo. E é esta palavra que ordena a nova lógica das coisas do reino: não tenhas medo. Quem governa pelo medo, quem se impõe pelo medo não é Cristo, não é Deus. Quem governa pelo medo é a força do anticristo. Ainda que use o nome da religião e o nome da fé, como os imperadores dos mundos de hoje, como vocês leram essas semanas as notícias,
metendo medo no mundo inteiro para dizer só nós prestamos. Esta lógica de usar o nome da fé para impor medo no mundo, esta não é a lógica de Cristo e do reino de Deus. Quem se impõe a partir do medo, se impõe como colaborador do reino do anticristo. Está claro? Eu não estou perguntando se concorda. Seu problema é vai estudar a Bíblia e resolva isso você e Deus. Minha responsabilidade aqui é falar da universalidade da salvação. E a salvação é para todos. E ela não se opera pela força do medo. Na verdade, se Deus fizer alguma armadilha conosco, é muito mais uma armadilha de afeto do que para nos empurrar para o abismo. Jesus diz a Pedro: de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Minha gente, pescar homens significa, Pedro, do jeito que você deu conta de ir para as águas profundas e arrancar peixes lá do fundo. Pedro, eu quero que você saia comigo agora mundo afora, lançando a rede da pregação e da palavra. E por sua palavra, por sua pregação, por seu testemunho, Pedro, você vai fazer os ouvintes da palavra trazer à tona o que cada um tem de melhor. Você vai fazer com que cada um abra o mar da sua interioridade, do mar da Galileia ao mar da vida, do oceano da Galileia ao oceano interior. Pedro, eu e você com a igreja vamos entrar na interioridade de cada um, onde é a residência dos medos que atrofiam, que paralisam e que tanta gente usa o medo ainda em nome de Deus. Pedro, nós vamos inaugurar um modo novo de falar de Deus, não pelo medo, mas pela graça, pelo amor, que tudo vence, que tudo transborda e só Ele vence. Vai, reage. Mas o mais interessante, estranho, Jesus não quer gente fracassada seguindo Ele. Se é verdade que você está nesse casamento seu, porque Jesus mandou para lá, se é verdade que você está nessa profissão sua, porque foi Jesus que pôs você lá, você tem que permitir que Ele cure você dos seus fracassos. Você imagina o desconforto para Pedro. Não tenhas medo, vem, segue-me. De hoje em diante você vai ser pescador de homens. Versículo 11, leia. Então, brada a igreja. Levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pedro poderia orar para Jesus e falar: você tem noção do que você está pedindo? Você me torna o melhor pescador da história dessa terra de milênios. Termina de operar esse milagre em minha vida e diz assim: deixa tudo, vem e segue-me. Você está louco? Sabe por que Jesus chama? Porque a partir do momento em que você escuta Jesus e põe em prática a palavra de Jesus, você não será outra coisa na sua vida senão alguém que acerta. E você vai acertar até quando errar. Sabe por quê? Porque quando você escuta a palavra de Jesus, quando você erra, você se recorda que Ele é amor, é perdão e misericórdia. Você se arrepende e pede perdão. Até quando você erra, você acerta. Quando você não escuta Jesus, você erra até quando você acerta. Porque a lógica não é a da graça, da força de Deus. Ele é capaz de curar nossos fracassos,
acertar-nos na vida. Jesus, às vezes você não teve tempo, não teve condições de se preparar para esse casamento. Foi com ele e com ela morar, viver juntos, mas não passaram por um processo de encontro com o Senhor e de cura para inaugurar uma família não marcada pela herança dos desacertos, e levou lá para dentro dessa casa a reprodução dos desacertos. Diga para Jesus hoje: a partir de agora eu quero ser uma pessoa acertada em todos os meus empreendimentos. E Ele te acertará. Levaram as barcas para a margem, deixaram tudo, seguiram a Jesus. Irmã e irmão, seguir Jesus significa: eu me identifiquei tanto com Ele, eu fiquei tão fascinado por esse modo de ser e de agir, que eu me identifiquei com Ele, e a partir de hoje eu quero prolongar em minha vida as obras dEle. Isso que significa seguir, entendeu? Eu quero prolongar em minha vida, em meu agir, as obras dEle. Isso é que é seguir. Você não vai sair daqui, abandonar seu casamento e ir para um convento ser padre e freira. Sempre que a gente escuta evangelho falando sobre seguir Jesus, todo mundo só vem na cabeça padre e freira. Parece que ser esposa, ser pai e ser mãe não é ser chamado por Jesus. Não. Hoje, inclusive nos tempos de hoje, é muito mais difícil seguir Jesus como esposo, esposa, como pai e mãe, do que dentro de um convento. Não tenho dúvida disso. Muito mais. Seguir Jesus, portanto, significa eu me identifico com o Senhor e quero que através do meu afeto, da minha inteligência, das minhas ações e das minhas palavras, as obras do Senhor se prolonguem na vida de todos. O Senhor cura do medo, cura dos fracassos, e você diz a Ele: Senhor, profeta Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu. Cansei, entreguei, e o Senhor tomou-me. Você diz hoje para Jesus assim: Senhor, eu fui pescado, eu fui dar atenção à tua palavra, e o Senhor foi mais forte do que minha ciência de pescador. O Senhor foi mais forte que meus fracassos. O Senhor foi mais forte do que minha própria consciência de pecador. Virei peixe frágil, fascinado na ternura de sua palavra. Sim, eu serei pescadores de mulheres e de homens, a começar pela minha casa, pelo meu trabalho, pela minha missão no mundo. Sim, eu vou romper com tudo quanto me deixa na margem, e eu vou aprofundar as coisas e serei instrumentos do Senhor. O Senhor é um mar de graça e bênção, e eu ofereço a minha vida para ser uma barquinha, para navegar nesse mar e espalhar no mundo este amor, essa graça, essa bênção. Reage, igreja, vai! Vai! Palma para Jesus, palma para o Senhor, palma para Jesus, palma para o Senhor. Para terminar, vem comigo no Salmo. Segunda estrofe. Às vezes eu faço uma pregação dessas e os músicos vêm e cantam aquelas musiquinhas que não foram ainda renovadas pela força do Evangelho. Olha a segunda estrofe do Salmo 137. Eu agradeço o vosso amor, leiam comigo, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. A partir de hoje você não é contador, contadora
de um Deus que realiza suas promessas. A partir de hoje você diz assim: olha, Deus em minha vida, Ele realiza muito mais do que promete. Meu Deus não é o Deus das promessas. Tem um hino que o pessoal canta no final da minha homilia, que o Senhor é o Deus das promessas. Não, Ele é o Deus que faz muito mais do que promete. Nós é que não damos conta de fazer nem o que prometemos. E aí queremos que Deus seja o das promessas para ser modelo para nós. Mas Ele é abundante graça, é mais. Última estrofe lá embaixo. Versículo 8. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Leiam. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, feche os olhos, repita comigo bem suave: sim, eu creio, Senhor, que eu sou uma obra que a mão do Senhor começou. Eu te peço, não deixe inacabada esta obra. Completa em mim a obra começada. Eu aceito, eu não resisto, eu não ponho obstáculo, não vou impor nenhum critério, porque eu sou obra das mãos do Senhor, e só o Senhor, unicamente o Senhor, pode terminar esta obra de forma perfeita, como seu coração sonhou. Eis-me aqui, completa, Senhor. Continue sua oração, vá falando com o Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, com teu Espírito. Cura-me, Senhor, cura-me dos meus fracassos, cura-me dos meus pecados, e minha alma cura, Senhor, as causas dos meus fracassos. Cura, Senhor. Cura-me, Senhor, com teu Espírito. Completa em mim o que a sua mão começou. Não deixe inacabar esta obra, Senhor. Cura-me, Senhor, para te adorar, para te louvar, para te louvar. Cura-me. Cura-me, Senhor Jesus. Toda a igreja cantando de pé para te adorar, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Deixe a folha no banco, estenda as mãos aqui para a cruz, reze comigo: Senhor, eu creio firmemente nesta palavra e aceito tudo que ela tem poder de realizar hoje, agora, em minha vida. Obrigado, Jesus, porque na cruz o Senhor ofereceu o seu corpo e sangue, não como uma armadilha, mas como um alimento abundante de amor,
de misericórdia, de salvação eterna. Salvação. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus. porque por este alimento Porque com este alimento o Senhor me recolhe o Senhor me na barca da igreja na barca da e me sustenta neste caminho da fé esse caminho até a eternidade. até a eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu creio firmemente Eu creio firmemente que eu serei testemunha que eu serei da força desta da palavra. força desta palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Põe a mão no coração, incline a cabeça, faça um momento de louvor, de gratidão ao Senhor, por todo o bem que você vai levar hoje daqui, por toda a graça, por toda a bênção que vai transbordar para você, para os seus, até para os concorrentes, até para os adversários. Não haverá ninguém que ficará fora dessa bênção e dessa graça, porque você será instrumento dessa força do amor do Senhor. Obrigado, Jesus. Glorificamos e bendizemos o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Dirija quem está do seu lado, saudai-vos com um abraço, desejando a paz do Senhor.